Oi gente, tudo certo com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Kata e esse aqui é o CriaLT. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra comentar com vocês sobre uma história que não só me tirou da ressaca literária, mas também se tornou muito importante pra mim, e eu tô falando, é claro, de Luzes do Norte, o primeiro livro da duologia boreal, que foi publicado aqui pela Galera Record e tem autoria de uma autora nacional, que é a Juliana Domingues. Mas antes de a gente começar a conversar um pouquinho de como foi a minha experiência e o que eu achei dessa história, eu queria dizer pra vocês que eu tô aqui só fazendo uma referência com esse look, a narrativa, e também uma referência à capa, as cores da capa, tá? Eu não tô vestida como nenhum dos personagens, mas eu tô só fazendo uma referência aqui à atmosfera, a um look que eu acho que usariam aqui nessa história, beleza? E também, antes da gente começar, né, gente, eu vou pedir que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, curtam muito esse vídeo, comentem aqui embaixo se vocês já leram, se tem interesse em ler essa história, em conhecer o trabalho da Gil. E eu convido vocês também a acompanharem o CriaLT nas outras redes sociais, que os links estão aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar os arrobas na tela pra vocês. Eu espero vocês por lá, e agora vamos lá conversar um pouquinho sobre Luzes do Norte. Essa aqui que eu tenho em mãos, gente, é a edição não revisada que a editora Galera Record mandou antecipadamente aqui pra mim. Mas esse livro já foi lançado e vocês podem adquirir uma cópia pra vocês que inclusive vai brilhar no escuro, que eu achei muito bonita. Essa cópia queria ter aqui comigo, mas já tenho aqui essa história comigo, então, e que bom que eu consegui ler ela e comentar aqui pra vocês. Eu acho, gente, que Luzes do Norte tem 3 pontos focos da narrativa que eu vou dizer pra vocês quais são e depois vou desenvolver um pouquinho e falar minha opinião sobre eles. O primeiro é o mistério que essa história tem, que ele carrega a narrativa até o final e vai nos acompanhar até o fim, incluindo até aí um plot twist no final da história, que eu acho muito bacana de citar que tem, porque várias pessoas gostam de encontrar isso em histórias, então aqui a gente tem um baita de um plot twist no final da história, mas mais adiante eu falo um pouquinho mais sobre isso. A gente também tem o foco do relacionamento da protagonista com o irmão, que é a Dmítria e o Igor, e um outro dos focos da narrativa é o relacionamento amoroso entre a protagonista e sua protegida, que é a Aurora. A Aurora, ela é a filha de uma das pessoas mais poderosas, mais ricas ali daquele lugar. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esses 3 pontos da narrativa que a Gil construiu aqui pra gente. Antes de contar um pouquinho mais da história e focar nesses pontos, eu queria citar um pouquinho da minha experiência. Quem acompanhou aqui o canal sabe que eu tava no início de março, ali passei março inteiro sem ler praticamente nada, não conseguia ler nada além dessa história aqui. Eu até lancei um desafio aqui no canal pra mim, que era ler esse livro em um dia, no último dia de março, e ser o único livro que eu li em março. Mas isso não aconteceu e sequer precisou acontecer para esse livro se tornar extremamente importante. Ele foi o livro que me tirou da ressaca, que me deu vários sentimentos e trouxe uma ótima experiência de leitura pra mim no geral, e eu acho que é isso que importa no fim das contas, né? Não é a quantidade de leituras, é a qualidade delas. E aqui essa história tocou muito meu coração de verdade. Nessa história aqui, eu fui levada até Nurensalen. Gente, me desculpem se eu pronunciar alguma coisa errada, tá? Um lugar repleto de mistério, repleto de magia, repleto de fantasia e, claro, uma história que se passa no inverno, ali no outono e no inverno, que eu acho que combina muito com essa época que a gente tá vivendo aqui agora, esse friozinho, então por isso que essa história me faz lembrar tanto do outono e do inverno. Vocês olhando aqui a capa dá pra perceber completamente qual que é a vibe dessa narrativa. A história aqui, ela conta muito com detalhes dos lugares, detalhes da paisagem. A paisagem e o inverno são praticamente pessoas, praticamente personagens aqui na narrativa, e isso engrandece a narrativa porque a gente consegue ver o carinho que a autora deposita, a preocupação da autora em a gente gostar da história, e isso rendeu umas boas horas de leituras pra gente. Então a gente consegue ver o carinho que ela deposita aqui, o amor dela com os personagens. E enfim, gente, eu só queria citar isso aqui pra vocês porque é perceptível a preocupação e todo o carinho que ela depositou aqui na narrativa através das páginas. Ao longo da narrativa a gente vai acompanhar e vai conhecer bastante da Dmítria, que é a nossa protagonista. Ela passou por vários momentos traumáticos na vida dela por conta ali da perda dos pais muito cedo, então ela teve que se tornar ainda muito jovem uma exímia caçadora para poder sustentar tanto a ela
quanto ao irmão. E é importante ressaltar também que aqui nessa história a gente dialoga muito acerca da família, acerca da construção familiar, do lugar que a gente vive, como isso molda a nossa personalidade, o nosso caráter, as nossas escolhas. É muito interessante ver isso através dos 3 personagens, esses que eu citei pra vocês, a Dmítria, a protagonista, o irmão dela, o Igor, e a Aurora. A Aurora e a Dmítria vivem uma realidade completamente diferente uma da outra. A Dmítria, ela precisa caçar para sobreviver e ela é uma exímia caçadora, ela é referência nisso. Tanto que ela é chamada para proteger a Aurora e é assim que as duas vão se conhecendo, vão entendendo o que está acontecendo ali, que tem algo a mais, e aos pouquinhos vão se apaixonando entre muitas idas e vindas, muitas mesmo. A Aurora vive uma situação completamente diferente da Dmítria, como eu já comentei, mas ela é uma pessoa muito boa, e os personagens aqui são bastante interessantes de serem acompanhados também. O personagem que me deixou mais assim com o pé atrás, na verdade, foi o irmão da Dmítria, que eu não consegui entender ele muito bem a princípio. Ele, na verdade, nos apresenta ali um pouco mais da magia, dos livros, enfim. É através dele que isso acontece um pouquinho mais. Mas esse personagem me deixou um pouco de pé atrás, assim, porque ele passava o tempo todo pedindo pra Dmítria que ela falasse pra Aurora que ele era apaixonado pela Aurora. Só que a Dmítria não ia falar isso pra Aurora por causa que ela também estava apaixonada pela Aurora. Esse livro aqui, gente, é uma fantasia com protagonismo sáfico, então um dos grandes focos da narrativa também, além da parte fantástica, mágica, misteriosa, é o amor, né? A história de amor, o relacionamento entre a Dmítria e a Aurora. Mas vamos voltar aqui agora para a narrativa. A gente vai começar a história então conhecendo a Dmítria, entendendo que ela é essa grande caçadora e sendo chamada para proteger a Aurora. Só que um grande mistério começa a assolar Nurenselen e existe uma criatura que está raptando, capturando crianças. Ao longo das páginas, inclusive, a gente vai entendendo melhor o que é essa criatura, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, como é que ela faz, por que ela faz, com muita neve, com muita magia, com muito mistério, inclusive magia eu queria mais aqui ainda, gente, sabe? Eu queria muito mais entender essa magia, mas como eu sei que vai ter uma continuação da história, isso não é uma coisa que me tirou de dentro da narrativa e eu espero ver mais disso no próximo livro que a gente vai ter, que é Sombras do Sul, que vai se chamar, se não me engano. Então, como eu ia citando pra vocês, essa criatura vai raptando crianças especificamente, e é através dessa criatura que a gente vai ter esse plot twist que eu comentei pra vocês lá no início do vídeo. Então a gente vai acompanhar que a Dmítria não só envolvida ali com a questão da Aurora e do relacionamento delas, mas também ela tentando descobrir o que é essa criatura e por que ela está raptando crianças. Inclusive, gente, eles saem atrás dessas crianças que foram raptadas, então fica aí um aviso pra vocês também de conteúdo sensível, tá? Só vou deixar aqui o aviso pra vocês então, caso isso te sensibilize. Eu acho que eu já dei bastante da minha opinião, mas para dar um pouquinho mais dela aqui pra vocês, eu acho que essa premissa super funciona aqui na história e ela vai se transformando ao longo do caminho. Um pouquinho a gente foca ali nas idas e vindas da Aurora e da Dmítria, outro pouco a gente vai focando ali na relação da Dmítria, ali no medo que ela tem de contar ao irmão de que ela tá apaixonada pela Aurora. Ela fica enrolando ele, ela não sabe muito bem como falar com ele. Eu acho que essa situação em si foi uma coisa que foi me incomodando acerca dele. Eu acho que a questão de ela não se sentir confortável foi me deixando meio preocupada, sabe? Inclusive aqui na narrativa tem vários momentos que a Dmítria passa por situações muito específicas com algum personagem, que eu não vou contar aqui pra vocês conhecerem quando forem ler. Mas tem algumas coisas bastante específicas que acontecem aqui, essa pessoa chega a apagar ela em um momento ali, uma parte importante da história, ela fica desmaiada. Então é uma pessoa que, assim, é aquela pessoa, assim, que traz aquela raivinha na gente, assim, sabe? Pois é, essa pessoa. E o outro foco também é o que eu já tinha comentado, né? Os 3 pontos. O primeiro seria o grande mistério, o plot twist e o restante da narrativa que envolve ali a natureza, a neve, os seres, a magia, os ursos, a floresta, enfim. Esse livro também é muito movimentado a partir de intrigas políticas. A gente vê isso ali na família da Aurora, né, que é uma família muito conhecida, uma família muito rica. E é muito movimentado também pela ambição de pessoas que estão ao redor das personagens. Então eu acho que tem várias camadas diferentes essa história aqui que a gente pode ir dissecando elas. A Juliana consegue escrever essa história de uma forma muito fluida e que me deixou atenta em todas as camadas dela, não só em uma parte. Eu queria entender mais da família da Aurora, eu queria saber mais do irmão da Dmítria, eu queria a magia e eu queria, claro, a relação da Aurora e da Dmítria, que assim, eu torci tanto pra que elas ficassem juntas. Chegou uma hora que me deu uma aflição, um medo tão grande mais pro final da história, que eu cheguei a respirar fundo e falei, não acredito que a autora fez isso. Mas no fim das contas, gente, essa história se tornou ainda mais importante pra mim do que eu imaginava que ela seria.
me tirou da ressaca, me deu ótimos momentos de leitura, me diverti, fiquei preocupada, fiquei nervosa, me deu vários sentimentos e me deu essa sensação, essa vibe que a capa transmite, porque o que vocês vão encontrar na narrativa é exatamente o que está transmitindo aqui, as cores, a atmosfera, a vibe, o sentimento. Então eu acho que essa ilustração aqui combina perfeitamente com o que a gente encontra dentro da história. Eu acho que é isso então, gente. Consegui falar tudo que eu queria, tudo que eu anotei, fiz meu roteirinho aqui pra vocês. Caso eu perceba mais alguma coisa, eu tenho alguma outra opinião, em outros vídeos aqui do canal eu trago pra vocês, mas por enquanto eu acho que é isso. Uma ótima experiência, que fica aqui minha recomendação. Casalzinho sáfico, romance, amor, mistérios, surpresas, diversão, fantasia, magia, então várias coisas. E fantasia nacional com protagonismo sáfico, resume essa história aqui, gente. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por terem estado aqui comigo nesse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar muito se vocês já leram, se vocês querem ler, qual a opinião de vocês sobre a história e se vocês gostaram do vídeo, é claro. Muito obrigada pela atenção, gente. E a gente se vê, então, num próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!